Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está nos vendo ou nos ouvindo. É uma alegria irmos agora para o quarto episódio de Marx. Eu acho que Marx vai precisar de 5 episódios, porque está muito interessante. Novamente, iniciamos agora o nosso Prosa Sociológica, patrocinado pelo GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e a gente sempre solicita que você compartilhe para que esse estudo possa chegar ao máximo de pessoas possível. E o Zé, estava muito interessante quando a gente cortou, você estava falando do trabalho, você falou que a ideia do Marx do trabalho é que o trabalho existe para que acabe com o trabalho, e que a gente tenha o produto com menos trabalho possível. Sim. E eu gostaria que você continuasse falando desse tema, do trabalho, e acrescentasse aí para nós um conceito que Marx introduz, que é o conceito de alienação do trabalho e o conceito de ideologia, né? Que são conceitos dele, que pelo menos eu vi a partir dele, e que você esclarecesse isso para os nossos ouvintes, tá? Para a gente poder avançar depois sobre o que seria a ideia do Marx e do comunismo. A ideia do trabalho alienado, veja bem, se no primeiro momento o trabalho forma o homem, ou o trabalho permite que o homem se forme, a partir das conquistas do trabalho, à medida que você vai produzindo coisas, você vai utilizando aquelas coisas para ter uma relação qualitativamente diferente, tanto com a natureza quanto com o humano. Se o trabalho humaniza, portanto, no capitalismo ele é um trabalho alienado. O que significa que o trabalho no capitalismo é alienado? É que o trabalho do trabalhador não pertence a si, não pertence a ele. Ou seja, a finalidade do trabalho não é do trabalhador, é de quem contrata o trabalhador, é de quem paga o trabalhador para trabalhar. Sempre lembrando, João Mário, é interessante sempre a gente fazer eu gosto muito de fazer essa comparação. Pensa no escravo, depois você pensa no servo, e depois você pensa no proletariado, e se der tempo você pensa no lumpenproletariado. Todos esses, escravo, servo, proletário e o lumpenproletário, têm uma característica em comum. Eles são despossuídos. O que significa despossuídos? Eles não têm propriedade. Eles têm só o trabalho. Eles têm o trabalho. E aí, como eles não têm propriedade, o escravo, ele é escravo, significa que ele próprio é uma propriedade. Uhum. O servo, ele não é uma propriedade, mas o servo medieval, ele vai usar a terra, o trabalho. Oferecer a sua servidão em troca do uso condicional da terra. Isso. E ele tinha que fazer isso porque ele era despossuído. E o proletário também é despossuído, ou seja, ele não tem os meios de produção. Então, ele tem que vender-se para outro, que tem os meios de produção. E quando eu me vendo para outro, então a minha capacidade produtiva está a serviço de outro. As finalidades são de outro. O produto do trabalho pertencem ao outro. Então, eu sou alienado do meu trabalho. O meu trabalho não vai trazer benefícios para mim. Claro, eu vou ganhar o meu salário, mas a riqueza produzida pelo trabalho é uma propriedade privada. Então, o trabalho deixa de pertencer ao trabalhador. O que significa que, segundo Marx, que o capitalismo, o que existe nele é exploração, é dominação. Acontece que as pessoas não podem perceber isso. As pessoas não podem perceber que a sociedade é injusta, porque quem produz riqueza não tem acesso à riqueza. E irracional, na medida em que ela produz, por exemplo, não para a necessidade humana, mas para o mercado. Aí que entra a ideologia. Quer dizer, segundo Marx,
os donos dos meios de produção também são os donos dos meios de circulação das ideias. E esses meios de circulação das ideias é que vão criar uma ideologia. O que é ideologia, na perspectiva de Marx? É uma falsa consciência. Uma falsa consciência que é vendida para você, que é difundida, e que você assimila aquela falsa consciência, sem saber que ela é falsa consciência. Tá vendo? Há uma relação entre alienação e ideologia. Os alienados assimilam uma ideologia, e isso é que vai fazer que um capitalismo perdure. Se torne, além de exploração, dominação. E que vai Entendi. garantir sobrevida ao capitalismo. Agora, e aí que tem um problema, né? Como é que os alienados vão fazer a revolução? Esse é um problema. Antes de você entrar nessa questão, parece que tem uma frase também do Marx, uma postura, que ele fala que até eles, os filósofos, só ficavam naquela coisa da filosofia, do pensamento, e que ele traz essa filosofia para a prática. O que você fala a respeito disso? É uma frase até muito mal interpretada, às vezes. É a 11ª tese contra Feuerbach, que ele diz o seguinte: os filósofos, até então, interpretaram diferentemente o mundo. Cabe transformá-lo. Ou seja, a filosofia interpretou o mundo de diferentes formas. A questão agora que ele está se propondo não é produzir mais uma interpretação do mundo, mas produzir uma filosofia que seja capaz de transformar o mundo. Tá vendo? Tem muito intérprete de Marx que fala que ele não gosta de filosofia. Ele é pragmático. A questão não é compreender, é transformar, como se fosse possível transformar sem compreender. O que Marx está querendo dizer é o seguinte: olha, chega de filosofia especulativa. É como se ele fosse existencialista nesse sentido. Porque os existencialistas fizeram uma acusação parecida à filosofia, né? O que nós vamos fazer agora? Vocês estão conversando aí sobre a essência. Jamais vão compreender o homem fazendo especulação sobre a essência humana. A gente tem que se dirigir à existência do homem. Compreender a existência. O Engels fez um estudo sobre o proletariado do ponto de vista da existência dele. Tá vendo? Essa é um pouco... Não, da essência. Não, da existência. O Engels? Quando Engels está na Inglaterra... sim, no estudo estudo do proletariado, entendi. A existência, a vida dele. A vida, né? A observação, exatamente, igual você falou, né? Isso é a existência dele, tá vendo? Aí você pode até chegar a uma essência a partir da existência. Entendi. Quando Marx fala isso, que é preciso transformar o mundo e não ficar interpretando o mundo, ele não é contra a interpretação, não. Ele próprio estava interpretando. Só que ele está querendo dizer o seguinte: temos que transformar. Nisso é que a filosofia tem que ajudar o homem. Entendi. Transformar o mundo. Então chegamos no comunismo. Qual que é a ideia do Marx do comunismo para a gente finalizar esse programa? Aí a gente entra na questão do prognóstico, né? E para a gente falar do comunismo em Marx, Jomar, é interessante a gente associar com 3 coisas. Existe o capitalismo, existe o socialismo e existe o comunismo. Marx escreveu muito pouco, quase nada, sobre o socialismo. Ele escreveu sobre o comunismo. É como se o socialismo fosse uma espécie de... Tá bom, você faz a Revolução Proletária, e aí, feita a Revolução Proletária, vão tomar o poder. Tá vendo? Quem inventou a Revolução não foi o proletariado, não foram os comunistas. Foram os burgueses. Só para lembrar que quem fez as 2 primeiras revoluções, a inglesa e a francesa, foram os burgueses. É verdade. Então, essa ideia de fazer revolução, isso não é de invenção de Marx, não. A burguesia já tinha inventado isso. Fazer uma revolução para instituir a sociedade que ela queria. Marx está conclamando o proletariado a fazer uma revolução. Tá bom. Fizemos a revolução.
Não é que tomamos o poder. Uhum. Agora vamos fazer a revolução. Aí a gente pode retomar o Manifesto Comunista para entender o seguinte: quais são as medidas para construir o socialismo? Ou comunismo? Não, o socialismo primeiro. Ele vai dizer o seguinte: quais são as primeiras medidas? 10 medidas. Primeiro, expropriação da propriedade fundiária e emprego das suas rendas para as despesas públicas. Reforma agrária. Uhum. Preciso fazer a reforma agrária e tornar a terra produtiva. Segundo, pesado imposto progressivo. O que significa isso? Você vai inverter a pirâmide. Você vai taxar o capital. É isso que às vezes está em discussão no Brasil contemporâneo, de taxar as grandes fortunas. O que é imposto progressivo? Quanto mais você ganha, mais você paga. É um mecanismo de distribuição de renda. Terceiro, abolição do direito de herança. Olha que coisa interessante. Há discussão disso no Brasil, de taxar a herança. É taxado, tem um imposto Pois é, sobre mas herança. tem uma ideia de aumentar a taxação da herança. A ideia dos comunistas no manifesto era abolir o direito de herança. O Estado fica com aquilo para fazer uso comum. Todo mundo teria que começar do zero, mas a partir de uma riqueza pública. 4. Confiscação da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes. Digamos assim, alguém fugiu daqui, algum rico fugiu. A riqueza fica. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional. Estatal. Acabar com essa farra dos bancos. Centralizar. 6. Centralização do sistema de transportes nas mãos do Estado. Dizendo o seguinte: olha, transporte de pessoas, o ir e vir, isso não pode ser privado, isso não pode ser mercantilizado. O preço, é como se estivesse dizendo assim, o preço da passagem do transporte coletivo urbano não pode ser definido em termos mercantis, porque senão você vai cercear o deslocamento das pessoas, o direito de ir e vir. Então, centralizar o sistema de transporte nas mãos do Estado. 7. Multiplicação das fábricas nacionais, dos instrumentos de produção, melhoramento dos terrenos de acordo com o plano comunitário, aumentar a produção. 8. Olha que interessante, o socialismo. Trabalho obrigatório para todos. É preciso colocar todo mundo a trabalhar, principalmente porque se todos trabalharem, você pode trabalhar menos. 9. Unificação da exploração da agricultura e da indústria e atuação com vista à eliminação gradual da diferença entre cidade e campo. E, por fim, educação pública, gratuita, de todas as crianças, eliminação do trabalho infantil na sua forma atual, e unificação da escola com a produção material, ou seja, integrar, trazer o trabalho para dentro da escola. Está vendo? Isso conduziria, segundo ele, ao socialismo, que seria uma sociedade transitória, que prepararia terreno para a passagem ao comunismo. E o que seria, o comunismo? Eu diria o seguinte: seria, na linguagem do Marx, a sociedade dos fins. Que fins? Fim de tudo aquilo que bloqueia, que impede, que dificulta o progresso humano. Então, por exemplo, fim das classes sociais. Sociedade sem classes e formação, na expressão dele, de uma sociedade de indivíduos, uma associação de indivíduos livres. Não há classe, porque não há proprietário e não há despossuído. Segundo, o comunismo seria uma sociedade onde o homem poderia encontrar consigo mesmo, sem a mediação de mercadoria. Seria o encontro do homem com o homem. Por exemplo, a cidade hoje
Ela é uma cidade apropriada pelo capital. A cidade é lugar de... não é lugar de ser feliz, é lugar de produzir, vender, consumir. É lugar do fluxo de mercadorias. Então ele vai dizer, o comunismo seria uma sociedade onde o homem pode encontrar consigo mesmo, sem a mediação de mercadorias. Produção e distribuição, sem ter como referência o lucro e a competição. Fim do Estado. Fim do Estado? Fim do Estado. E da política. Fim do Estado. Marx não tem dúvida, o Estado é uma invenção da burguesia que serve aos interesses da burguesia. Então, uma sociedade comunista onde as pessoas uma associação de indivíduos livres, cada um tem sua autonomia. Fim do mercado, fim da lógica do lucro, fim da produção de inutilidades, fim do trabalho alienado e o estabelecimento de outra relação com a natureza, onde a natureza não seria mais matéria-prima. Interessante. E, segundo ele, o comunismo seria o início da história. Quer dizer, então, por essa concepção, nunca teve um país comunista? Nunca teve. Nunca e nem teria um país comunista, porque, segundo ele, o comunismo... teria que ser global. Teria que ser global. E veja que o comunismo, né, igual a Rússia, que se intitulou comunista, o Estado era gigante. Quer dizer, o Estado era o que mais cresceu. No comunismo de Marx, o Estado não teria necessidade de Estado. Pois é, mas só que você tem, e é nisso que a coisa desandou, porque ao contrário do socialismo avançar, no sentido de amadurecer as condições do comunismo, o socialismo cresceu. O Estado permaneceu e se tornou um poder. Se você for pegar a União Soviética, podia ser caracterizado como um totalitarismo. Totalitarismo do Estado. Do Estado. Não mais do mercado, mas do Estado. Tá vendo? É como se a sociedade soviética estivesse mobilizada. Pensa na conquista espacial, na Guerra nas Estrelas, na Guerra Fria. Isso não beneficiava a sociedade soviética. Entendi. Tá vendo? Então é como se o Estado tivesse assumido uma característica da empresa privada. Você deixou de ter um domínio do mercado, mas virou um domínio do Estado, exatamente, digamos assim. A alienação permanece. E o Estado permanece anti-humano. Porque os fins do Estado não são necessariamente os fins humanos. Entendi. Zé, muito bom essa ideia do comunismo de Marx, mas infelizmente estamos chegando no final do episódio e, em exceção, nós vamos ter que fazer um 5º episódio sobre Marx, onde eu quero que você fale do Marx na atualidade, né? Que influência ele teve depois do século XIX e hoje no Brasil, né? Talvez tocar um pouco aí dessa questão hoje, desse radicalismo que existe entre direita e esquerda, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco de Marx para o século XX e para o século XXI. Mas isso, semana que vem, que estaremos de volta. Não esqueçam de curtir o canal e compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que gostariam desse tema. Tá? Muito obrigado a presença e a audiência de todos.